Olá de novo. Então, dando um ponto da situação do crescimento do Covid-19 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em relação ao resto do Brasil, né, e do Brasil em relação ao resto do mundo, e algumas considerações também em relação ao crescimento em geral no mundo. Né. Esses são os dados de 10 de abril, né, de Sexta-feira Santa. Então, lembrando que agora esses dados que eles estão em escala logarítmica, né, então daqui para cá, né, aumenta 10 vezes, né, 10 para 1000, e daqui para cá 1000 para 10.000 também aumenta 10 vezes, né? Então, e se os dados estiverem em linha reta, quer dizer que eles estão com um crescimento percentual constante, né? Então a ideia não é eles ficarem numa reta, isso quer dizer que é um crescimento exponencial, um crescimento muito rápido. A ideia é que eles tentem sempre se entortar um pouquinho, né, diminuindo essa taxa exponencial, que daí estabiliza o número de casos, né, que tende a zero. Então, quanto mais inclinado, assim, mais alta essa taxa, quanto mais deitado, mais baixa. Então a gente vê que Rio Grande do Sul e Porto Alegre, os dois estão com um crescimento mais ou menos moderados, entre os mais baixos aqui, né, fora o Distrito Federal. Então estão nessa região aqui que está mais deitadinho aqui. Um pouquinho mais, crescendo mais à frente aqui estão o Ceará, o Rio de Janeiro, né, e São Paulo. Né? E lembrando também que eles estão alinhados para começar no ponto onde tinham 100 casos. Né? Então aqui não é o mesmo ponto no tempo, mas por exemplo São Paulo está com uma curva aqui mais longa porque faz mais tempo que eles têm no mínimo 100 casos. Né? Então, continua mais ou menos a mesma tendência, né, de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. E, e a gente vê aqui uns crescimentos preocupantes, né, de Pernambuco e do Amazonas, né, que estão aqui com mais de 20% ao dia. Né? Lembrando que no começo Porto Alegre estava com 40% ao dia, né? Então essa taxa assim, naturalmente tende a baixar. Então a gente espera que isso baixe, né? Mas realmente aqui é preocupante. Santa Catarina também teve uma mudança aqui drástica, né? Está com 14% e não era assim que estava. Ele estava mais ou menos indo junto com o Rio Grande do Sul e agora aumentou um pouco, né? Isso foi um pouco preocupante. Como é que está o Brasil em relação ao mundo? Então, ele continua mais ou menos aqui também numa parte intermediária, ainda está numa inclinação aqui que, por enquanto, ele está. Aqui os dados estão começando para normalizar quando todos estavam em 1000, e ele está aqui abaixo, né, então, dos casos ali dos Estados Unidos, da Espanha e da Itália, né? Mas ele não está tanto, por enquanto, dando a tendência de que vai se entortar para baixo, de que vai se estabilizar. Né? Isso é um pouco preocupante, a gente tem que acompanhar aqui, mas o crescimento ainda não está com cara de que vai se estabilizar, como está acontecendo, por exemplo, ali da Espanha, da Itália, que a situação lá, claro, está bem crítica, mas o número de casos a cada dia vai sendo menor. Né? Então é sinal que eles estão chegando, ou às vezes até passando o pico. A Alemanha, que é esse preto aqui, eu não coloquei o nome aqui, a Alemanha, eles estão a princípio no pico ou até já passaram um pouco. Né? Um crescimento um pouco preocupante aqui da França, né? Deu uma boa, uma boa crescida aqui. Do Reino Unido também, né? O Reino Unido também não está com muita cara de que está entortando aqui. Os Estados Unidos está um pouco mais, mas ainda a taxa de crescimento deles está ainda bastante alta, né? Ainda é bem mais forte do que, por exemplo, da Espanha. Eles vão demorar mais um pouco aqui para chegar no pico, né? Também a gente vê um crescimento preocupante aqui da Rússia, a Rússia que eu nem tinha falado no meu outro vídeo, né? Mas eles, no começo, parecia que eles nem iam ser muito atingidos. Eu lembro que vi uma matéria que comparava eles com Luxemburgo, que é um micro país na Europa, e Rússia tinha menos casos que Luxemburgo, mas agora, de repente, eles dispararam, então, num crescimento bem forte. Tá? O Equador aqui, muita gente ouviu falar das histórias do Equador, né, bem sinistras lá, e está tendo um crescimento aqui forte. E o Japão, que não tinha muito crescimento antes, agora está começando a ter um pouco mais. Né? O Japão era um caso que a quarentena estava um pouco mais controlada por máscaras, né? Não era uma quarentena muito forte, e o pessoal está começando a mudar um pouco de atitude lá. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente tratando sobre a questão da quarentena, né, sobre alguns estudos que saíram, né, lá em Cambridge, que eu vou tratar um pouco mais dessa questão da necessidade da quarentena, como eu já fiz outros há um tempo atrás. Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui era essa análise aqui do crescimento. O que está mostrando nesse gráfico aqui? Bom, então as barras são aquele crescimento médio diário, tá? Aquele que o Rio Grande do Sul está 7, 8, né? E esses pontinhos aqui
a gente tem que olhar para o outro lado aqui para ver qual é que é o número de casos, tá? Então, eu tentei pegar aqui os países que mais estão crescendo, que tem um número assim não desprezível de casos, tá? Então, aqui vocês viram que Bangladesh, que é um paísinho que fica lá perto da Índia, tá? É um paísinho, mas é um país muito, muito densamente povoado. Uh, e tá tendo, agora parece que está começando o surto lá. Então eles já estão aqui, estão ainda com menos de 1.000 casos, né? Mas está crescendo muito rápido, né? A Bielorrússia está com mais casos também, o Peru, alguns países da África que vão começando a aparecer aqui, né? Então, o Níger e, e também do Oriente Médio, né? Como o Kuwait, como Emirados Árabes Unidos, países que talvez daqui para frente comecem a aparecer um pouco mais aí nas contagens de casos, né? Então a gente vê aqui e eu coloquei aqui também alguns outros países que são os mais, que estão com mais atenção, né? A gente vê que eles estão nessa faixa aqui dos 10%, né? O Brasil que está com média de uns 12 mais ou menos. É, e aqui a gente vê também o Reino Unido também está perto de 10%, Estados Unidos está um pouquinho menos agora, deu uma baixadinha, mas ainda bom, dizendo que a gente está crescendo, né, o Rio Grande do Sul mais ou menos na taxa dos Estados Unidos, o que não é lá uma ótima notícia, né? A gente vê da Alemanha e Espanha, que já estão aqui a uns 4%, Itália está a uns 3%, China zero, Coreia do Sul praticamente zero. Tá? Então aqui dá para ter uma ideia do crescimento então, de alguns pontos que pode estar surgindo casos aí logo para frente. Aqui alguns lugares ó, que já estão estabilizando, né? Então era isso, gente.